Ok. Bom. Ok. Então, o capítulo 3, e vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Ok. Sim. Então, o capítulo 3 do dinheiro, no ponto 3, vai falar sobre três coisas. Eu não sei se esse é o termo em português, entesouramento, tá, que é utilizado. Porque, como eu falei para vocês, eu estou lendo uma tradução em espanhol que tem a palavra atesouramento, que vem de tesouro, tá? Então, seria essa ideia, por isso eu coloquei entre aspas, ok? Bom, quais são, eu acho o objetivo, assim, do Marx nesse ponto. Um pouco, eu acho que ele tenta explicar de onde vem esse desejo de acumular dinheiro. E ele vai explicar, dar uma das primeiras motivos, que é uma questão que já define um pouco o problema econômico sobre as necessidades múltiplas do ser humano e dos recursos que são sempre limitados. Então, ele diz o seguinte, mais ou menos assim, a divisão social do trabalho faz com que o trabalho do possuidor da mercadoria seja tão unilateral quanto multilaterais são suas necessidades. Então, é por este motivo que o possuidor da mercadoria vê seu produto só como valor de troca. Então, quando ou conforme cresce a produção de mercadorias, o produtor precisa assegurar o meio de troca. Por quê? Porque como as necessidades são multilaterais, quer dizer, são múltiplas, sempre num mercado onde houver muitas mercadorias, o produtor vai precisar comprar, adquirir muitas mercadorias. Portanto, ele vai precisar reter esse meio de troca, que é o dinheiro, né? Atesourar, né? Ou acumular dinheiro para poder comprar mercadorias. E existe essa questão de, para você poder comprar sem necessariamente vender, antes disso, tem que existir um vender sem comprar. Então, eu acho interessante essa conexão que ele faz, na verdade, lembrando um pouco do primeiro capítulo, sobre em que ele explica, para explicar a questão do valor, ele se refere à troca simples, que é uma espécie de escambo. Então, você troca pano, né, para poder fazer um casaco. Então, essa troca que é super simbólica, da necessidade, do valor, e ali ele, desde o início, ele coloca a questão do trabalho, né? Enfim, o valor dessas mercadorias, elas têm esse valor por causa do trabalho. Porém, num mercado já onde há uma grande quantidade de mercadorias e onde a troca não é simultânea, não é simples no nível de escambo,
existe, sim, essa questão de você vender e não necessariamente comprar imediatamente. Então, daí vem essa acumulação, guardar, né, o dinheiro. Agora, conforme a circulação de mercadorias cresce, aumenta, então, o poder do dinheiro. Faz, nessas páginas, citações muito interessantes e muito, muito bonitas, eu achei. Ele cita Colombo, que deve ter sido, assim, eu fico tentando imaginar, né, o espanto, né, a surpresa dos conquistadores, tanto espanhóis quanto portugueses, enfim, de chegar à América e ver essa quantidade de ouro, que era justamente o metal que era utilizado como meio de troca na Europa. Então, me parece muito interessante essa citação que ele faz dos diários do Colombo, falando sobre esse poder do dinheiro, né? E, a seguir, eu acho que ele faz uma espécie de listagem aí dos malefícios do dinheiro. Em primeiro lugar, o poder social do dinheiro, o poder de permitir essa troca geral de mercadorias, de qualquer mercadoria por qualquer outra mercadoria, pelo fato do dinheiro ser também uma mercadoria, portanto, ela pode ser possuída de maneira privada por alguém. Esse poder social, ele também se transforma em poder privado individual. E aí ele faz, em notas de rodapé, menções à Grécia Antiga, faz citações de Shakespeare e Sófocles, que me parece muito interessante, do ponto de vista literário também. Bom, qual seria outro malefício, na verdade? Qual outro lado obscuro do dinheiro? Uma contradição entre a limitação quantitativa e o caráter qualitativamente ilimitado do dinheiro. Ou seja, o dinheiro te dá o poder de comprar, de adquirir qualquer mercadoria. Então, nesse sentido, ele tem, qualitativamente, esse aspecto de ilimitado. No entanto, qualquer quantidade de dinheiro, ela tem um limite, né? Você pode comprar tanto quanto a quantidade de dinheiro que você tiver permitir, não mais do que isso. Então, e aí ele faz utiliza a imagem do Sísifo, que eu acho muito interessante, que para poder exemplificar o que ele está falando, ele utilize tantas imagens literárias. Eu achei muito bonito essa questão, né, de como Sísifo ele carrega a pedra até o topo da montanha, mas depois a pedra rola, né, ladeira abaixo, e ele tem que subir de novo, e assim até o infinito, né? E então ele se refere a que essa contradição entre a limitação quantitativa e o caráter qualitativo e limitado do dinheiro faz com que o possuidor da mercadoria ou as pessoas queiram sempre estar acumulando mais dinheiro e mais dinheiro. Quer dizer, nunca é suficiente, né? Nem as pessoas mais ricas parece que têm sossego.
né? Parece que sempre tem essa necessidade de acumular mais e mais e mais e mais, né? E não só existe uma questão direta com o dinheiro, concreta, mas também tem uma forma estética, né? Como ele diz, a forma direta do entesouramento coexiste com sua forma estética, que se manifesta no afã de possuir objetos de ouro e prata. Esta forma de entesouramento cresce ao crescer a riqueza da sociedade burguesa. E aí ele cita Diderot com Soyons riches ou parissons riches, né? Então, sejam ricos ou pareçam ricos, né? Bom, o ponto B, o dinheiro como meio de pagamento, ele está fundamentado, em primeiro lugar, na ideia de que existe um mercado com uma grande circulação de mercadorias, então a função do dinheiro é uma função que permite, né, essa circulação, é o dinheiro como circulante, tá? E também a troca de mercadorias que não é simultânea, como eu falei anteriormente, você, por exemplo, e ele utiliza o exemplo do crédito, né? De você comprar alguma coisa a prazo, algum bem a prazo. Então, quando você faz isso, você recebe a mercadoria, né, e você paga depois. E aí você se transforma num devedor e a pessoa a quem você deve é o teu credor. Então, nas figuras do credor e do devedor, se cristaliza ou se materializa um pouco o dinheiro como meio de pagamento. E, nesse sentido, o dinheiro vem a desempenhar uma função como meio ideal de compra. Ele diz, mesmo que apenas exista na promessa do comprador de entregar o dinheiro, isso faz com que a mercadoria mude de mão. Então, a mercadoria circula, né, mesmo com a promessa de pagamento. Okay? Então, nesse sentido, é ideal. E o que acontece nesse sentido? Que o meio, o dinheiro como meio de pagamento, se transforma como meio de circulação, e é o meio de circulação, nesse sentido, nessa função, que é o tesouro. O tesouro, na verdade, já não é apenas do dinheiro como meio de pagamento, mas como meio de circulação. E surge aqui a questão do dinheiro fiduciário, ou seja, do papel moeda. Tá? Que eu acho interessante, porque uma das coisas difíceis, que eu achei difíceis de seguir, foi o fato de que ele se refere a todo momento ao padrão ouro, que era o padrão utilizado no século XIX. Mas como não é a nossa realidade, realmente, pelo menos a mim, custa imaginar, né, como funcionava essa economia. Não é difícil de entender, mas quando ele se refere o tempo todo, né, ao ouro e à prata como o dinheiro, e ao mesmo tempo o papel moeda, quer dizer, eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar essa economia, uma economia com esse tipo de meio de pagamento, com esse dinheiro que também tinha esse respaldo em ouro.
mas ele se refere, né, ele traz essa questão do papel moeda como a materialização, a cristalização do dinheiro enquanto meio de pagamento ou meio de circulação, né? E ele se refere também ao fato de que a função do dinheiro como meio de pagamento, ele se estende ou cresce conforme o sistema creditício cresce também. Enquanto há novos instrumentos, enquanto há mais dívidas, mais instrumentos financeiros, enfim. Também o dinheiro, ele cresce também, né? E, por último, ele faz menção ao dinheiro no seu aspecto do comércio mundial, né? Que ele chama dinheiro mundial. Então, no comércio mundial, surge ou estaria presente o caráter universal das mercadorias, que podem, enfim, circular mundo afora e podem, desculpa, trocadas em diferentes países. Desculpa. E aí, finalmente, no mercado mundial, ele diz, a moeda, na sua função de troca, existe também como forma diretamente social de realização do trabalho humano abstrato. Então, ele fala sobre esse lado, esse aspecto do trabalho, não o trabalho específico, mas o trabalho abstrato, e como a moeda seria uma representação também desse trabalho humano abstrato e que ficaria muito evidente nessa circulação de mercadorias no mercado mundial. E é isso. Ok? Então, essa é o resumo, né, que eu fiz sobre o ponto 3 do capítulo 3. Excelente, Henrique. Obrigado. Acho que por uma questão, para não, senão se a gente começar a debater, a gente não chega na Thalita, né? Não chega na exposição. A minha proposta, normalmente acho que seria o Vissa que organizaria, mas a minha proposta é que a gente faça direto também agora, ou não sei, né? Proposta, que a Thalita exponha. Porque eu tenho convicção que se a gente começar a discutir essas coisas todas, a Thalita fica para a próxima reunião. Então, eu acho que a gente pode fazer a exposição da Thalita, e depois a gente faz a discussão geral, né? E nem que tenha aqui depois, né? Se o Cassiano se manifestou aqui de acordo. Pode ser, Thalita? Por mim, tudo bem, vocês que sabem. Perfeito. Por mim, tudo bem. Se o Então, Henrique estiver de acordo também. Bom, então eu posso começar? por favor. Ótima apresentação, Henrique. Muito obrigada. Achei, inclusive, bonita e sensível. Eu estava lendo ontem um livro que eu tenho aqui, que é didático, na verdade, que é do David Harvey, esse aqui, para entender o capital. E ele começa falando desse capítulo por uma coisa que me chamou muita atenção para as nossas próprias discussões, porque ele fala como esse capítulo 4, o Marx tem explicações muito detalhadas, de modo que chega a ser um capítulo até quase óbvio, enquanto nos três capítulos anteriores, ele passa batido por várias questões que seriam super espinhosas e que ele não dá, e que eu acho que parte dessas questões foram trazidas aqui, no grupo, nos encontros anteriores, e que ele não desenvolve muito, né? Ele só toma por certo e segue adiante. E aí a hipótese do David Harvey é que os 3 capítulos anteriores
eles tratariam de assuntos ao qual a época já estava muito familiarizada, que é a concepção da economia clássica, né? E que hoje, para a gente, é uma concepção estranha e questionável. Então, diz o Harvey, talvez, se o Marx estivesse escrevendo esse livro hoje, ele teria que ser muito mais detalhista e justificar muito mais a concepção da teoria do valor, que era dada como certa na época. Em contraposição, o capítulo 4 ele seria mais detalhista, justamente porque é aí... Nossa, desculpa, gente, eu falei que eu estava passando mal, eu tô mesmo. E eu estava bem, agora eu comecei a falar, deu uma tontura aqui. Tá, voltei aqui, desculpa. Bom, como eu estava dizendo, então, esses 3 capítulos anteriores seriam concepções que muito afins ao pensamento da época, da economia clássica, e a inovação do Marx estaria justamente no capítulo 4, né? Por isso ele faria questão de justificar tão detalhadamente, e por isso seria um capítulo mais claro do que os 3 capítulos anteriores. Bom, então, considerando isso, o capítulo ele se divide em 3 partes, né? Em que a primeira, ele dá a fórmula geral do capital, mostrando por que ela se diferencia da simples circulação de mercadorias. Em seguida, ele apresenta quais são essas contradições da fórmula geral, quer dizer, como é que eu posso explicar que a galinha põe ovos de ouro, né? Lembrando daquela passagem que está ainda na seção 1. O capital pare filhotes, ou pelo menos põe ovos de ouro. Como assim? É um processo mágico? Então, como é que eu explico que esse capital põe ovos de ouro? Então, ele coloca essas contradições da fórmula geral, e aí, finalmente, é até um pouco uma estrutura, sendo aqui apelando para o hegelianismo, uma estrutura meio silogística, né? De novo, que ele segue com... Se é que dá para chamar isso de silogismo, mas com 3 termos, né? E aí, finalmente, a solução da compra e da venda da força de trabalho, enfim, como é que é a solução dele para explicar a variação do dinheiro. Então, eu volto de novo para a parte 1, em que ele dá as contradições. Nossa, já foram 4 minutos, né? Eu tenho mais 15 agora. Fica tranquila, Thalita. Tu exponha como for melhor para você. Senão a gente não discute nada. Eu vou ser bem didática, partindo do pressuposto como se fôssemos todos alunos do primeiro semestre. Então, desculpem se eu for excessivamente didática ou muito simplista. Mas eu acho que foi a forma que eu encontrei para apresentar. Acho que a intenção Bom, então, inicialmente... revisar mesmo... desculpa, só... Não, desculpa, só falar que acho que a intenção é a gente revisar mesmo no básico, assim, né? Acho que é resgatar os conceitos básicos. Só para você ficar tranquila mesmo. Então tá bom. Obrigada, Yasmin. Bom, então ele começa evidenciando as diferenças entre o ciclo da circulação simples de mercadorias, que é o MDM, e o ciclo da formação do capital, que é o DMD'. Bom, eu cheguei a... Deixa eu colocar aqui. Na verdade, eu não preparei a apresentação, mas eu fiz só um... não precisa colocar, não. Eu comecei a só elaborar algumas coisas no Word, mas eu não vou nem compartilhar a tela, não. Então, essas diferenças, elas são bem evidentes entre o ciclo da circulação simples ou o ciclo da formação de capital, né? Bom, a questão é que a circulação simples de mercadorias, ela é evidente por si só, e ela é muito óbvia, porque, bom, eu vendo o que não me interessa enquanto valor de uso para obter algo que é diferente qualitativamente, um objeto que tem outro valor de uso e que me é útil. E isso, inclusive, é um processo racional, porque, suponhamos, sei lá, o que a gente produz no Nordeste? Sei lá, farinha de mandioca. Eu consigo produzir muito mais farinha de mandioca no Nordeste, enquanto o Sul consegue produzir muito mais vinho. Então, é muito óbvio que o Sul e o Nordeste troquem vinho por farinha de mandioca. Seria um processo que economiza e que é favorável para os dois lados. A especialização, a troca por si só, ela não é algo deletério, ela é algo muito pelo contrário,
produtivo para a sociedade. Então, eu tenho uma diferença qualitativa. E a cada vez que esse processo se encerra, ele recomeça. Então, não é um processo infinito. Então, eu tenho mercadoria é trocada por dinheiro e eu obtenho outra mercadoria que é consumida. E aí, de novo, lembra algo muito também hegeliano, né? Da dialética do desejo, do consumo, mas, enfim, não vou tão longe. Esse processo, então, se eu quiser começar de novo, ele se encerra e ele tem que ter um novo começo. Ele está sempre se repetindo. Se o dinheiro retorna, ele retorna por um novo processo, porque o anterior já foi finalizado, o produto já foi consumido. E o que ele vai enfatizar, por outro lado, no processo de formação do capital, é que esse processo ele é contínuo, ele não se encerra. Daí que o David Harvey tem até um livro que chama A Loucura da Razão Econômica, porque eu tenho um processo de D' que parece inicialmente até quase tautológico, porque eu tenho dinheiro no começo e dinheiro no final. Então, obviamente, só pode se dar se não é uma diferença qualitativa entre D e D', só pode ser uma diferença quantitativa, que eu tenho uma variação de mais dinheiro ao final do processo. E esse mais dinheiro, ele não é só consumido. Não, ele é novamente aplicado em uma nova mercadoria que, por sua vez, vai me gerar ainda mais dinheiro e assim por diante. É um processo, portanto, infinito, ou que ele chama de desmedido, interminável, em que eu tenho o refluxo do dinheiro sempre dentro do mesmo processo. Esse processo ele se renova, ele não começa de novo. E isso é importante porque isso, de certa forma, dá uma nova concepção do que é capital para o Marx. E aí, de fato, por mais ingênuo que pareça, a importância da gente enfatizar que capital é processo. Porque até então o capital ele não era visto como processo. Ele era visto na concepção da economia tradicional como um estoque de recursos. E agora o Marx está dizendo que não é uma coisa fixa, parada. Capital é processo. E, de novo, aí é um movimento claramente hegeliano, né? do próprio conceito, o capital que se gera a si mesmo. Quer dizer, valor que se valoriza. Né? Nesse item 1, ele tem uma passagem... Aliás, esse capítulo ele é muito interessante, só fazendo um parênteses, porque ele tem tanto discussão sobre método, do que ele fala na introdução dos Grundrisse, sobre o problema da ordem lógica e da ordem histórica. Depois, se der tempo, eu queria retomar um pouco isso. Então, ele está falando sobre método, ele fala sobre economia, obviamente, ele ressalta aspectos sobre subjetividade versus movimento autômato do capital. No item 3, ele fala de aspectos sobre a crítica da concepção da liberalidade do direito burguês. Então, é um capítulo que traz muitos temas numa só tacada, e ele consegue relacionar tudo isso. Então, voltando para o item 1, para quem tiver com a edição da Boitempo, está na página 229. Eu acho essas duas páginas, a 229 e a 230, que são... aqui está por volta da nota de rodapé número 7, nessa edição. Ela tem muitos aspectos interessantes que eu acho que são centrais para o livro como um todo. E ele fala, e aí eu coloco uma contraposição entre subjetividade versus o capital como um ente autômato, porque, vejam, ele fala, como portador consciente desse movimento, estou na 229, primeira linha, como portador consciente desse movimento, o possuidor de dinheiro se torna capitalista. E ele fala, sua pessoa. Então, ele está falando de subjetividade. Ou melhor, seu bolso é o ponto de partida e de retorno do dinheiro. Então, por um lado, ele fala aqui de subjetividade. Por outro lado, logo abaixo, e aí eu vou para... (230), por aí. Enfim, um pouco mais abaixo, no parágrafo seguinte, embora a pessoa do capitalista seja o ponto de partida, esse processo adquire um andamento que é independente dele. Né? Por isso ele fala daquela passagem famosa do capital como
substância sujeito automático do processo, ou substância semovente, substância que se move a si própria. O capital se desprende da força, da vontade subjetiva, que foi ponto de partida para ele, e adquire uma vida própria. E é essa vida própria que ele está dizendo que comanda toda a nossa sociedade. Quer dizer, sequer são pessoas. É, de fato, um processo que se desdobra por si próprio. E aqui, ainda no primeiro parágrafo da 229, tem uma passagem assim. Assim, o valor de uso, isso eu acho muito interessante, quer dizer, é uma outra diferença da circulação simples de mercadorias, porque a circulação simples de mercadorias visa o valor de uso. Porém, aqui não é o valor de uso que se visa. O valor de uso jamais pode ser considerado como finalidade imediata do capitalista. Tampouco pode ser-lo o lucro isolado. Aí é outra coisa interessante. O capitalista não visa o lucro isolado, mas apenas o incessante movimento do lucro, que, de novo, leva a esse processo da loucura da razão econômica. E ele continua, essa passagem é muito bonita, eu vou ler. Esse impulso absoluto de enriquecimento, essa caça apaixonada ao valor, é comum ao capitalista e a entesourador. Mas enquanto o entesourador é apenas o capitalista ensandecido, o capitalista é o entesourador racional. Bom, então ele conclui basicamente esse item 1, mostrando como o capital é essa substância em processo que se move a si mesma e para a qual mercadoria e dinheiro são meras formas. Aí é outro recurso hegeliano que ele tem. A mercadoria é a forma particular do capital e o dinheiro a sua forma universal. E a mera mudança... Quer dizer... O que eu ia dizer? Então... Ok, então é um pouco isso, a síntese mesmo. Esse movimento DM, D', ele só muda a sua forma, mas ele é sempre capital em processo, e é isso essencialmente que é o núcleo do que o Marx queria discorrer nesse item 1. Poderia falar mais, mas eu vou seguir, porque já foram, nem sei, 15 minutos, se eu não me engano. Bom, então, seguindo... No item seguinte, ele se pergunta como que eu posso, então, ter geração de mais dinheiro? Porque antes ele colocou, ainda lá no item 1, por ser valor, ele recebeu a qualidade oculta de adicionar valor, valor que gere a si mesmo. Ele pare filhotes, ou pelo menos põe ovos de ouro. No entanto, não é um processo mágico. Como é que se dá essa criação de mais valor? E aí ele começa discutindo, acho que ele traz a passagem uma citação do 6, se eu não me engano. 21. Não, do Condillac, desculpa. Ele traz uma citação do Condillac para mostrar essa confusão que se fazia entre valor de uso e valor de troca. Porque uma concepção que ainda se tinha na época era o seguinte, não, se um produto é mais benéfico a mim, e o produto que eu tenho é mais benéfico, tem um valor de uso mais importante para quem quer comprar o meu produto, daí vem uma diferença de lucro para os dois lados, confundindo valor de uso e valor de troca. Obviamente, o Marx vai rejeitar essa posição e mostra a diferença entre valor de uso e valor de troca, e em seguida ele se questiona. Então, ok, da onde vem o mais valor, né? E basicamente, rapidamente expondo, ele coloca duas concepções que poderiam responder a ele. Em primeiro lugar, você poderia dizer, não, eu consigo mais dinheiro, ele pega para facilitar, ele coloca como se fossem figuras individuais. Então, eu tenho um sujeito que ele vai lucrar tanto... Desculpem, eu vou ser bem didática, para quem leu vai ficar um pouco repetitivo, mas tudo bem. Essa figura da pessoa individual, desse sujeito individual que seria mais esperto do que o restante, e ele lucraria tanto comprando quanto vendendo, de modo que daí viria o mais valor desse sujeito. No entanto, não, desculpa, antes disso, voltando, eu comprei mais caro.
E o sujeito que me vendeu, vendeu mais caro. Então, daí vem o lucro dele. Só que se eu reproduzo esse fenômeno em toda a sociedade, eu não tenho como gerar mais valor, porque se eu vendo mais caro para comprar mais caro, não há mais valor nenhum. No entanto, mesmo supondo que um sujeito mais esperto do que outros, tanto venda mais caro quanto compre mais barato, ainda assim, no cômputo total da circulação, eu não tenho incremento de mais valor. Eu vou repetir aqui o que eu escrevi. A soma dos valores em circulação é a mesma, ela não pode ser alterada pela distribuição. Era esse o ponto. Esse conceito da distribuição é importante. A distribuição não pode gerar mais valor. Daí que, já pulando bem, depois a gente retoma, eu sei que ficou bem corrido, mas a gente retoma na discussão. O ponto que ele realmente chega é que a distribuição, por si só, isolada, ela é incapaz de gerar mais valor. Ela não tem como acrescentar valor numa coisa em processos que estão correndo dentro dela mesma. Algo tem que vir de fora que acrescente mais valor. Por isso ele tem que falar lá na página 238. Não, na 238 não. Já lá na 240. Desculpa, voltando um pouco mesmo, na 238. Pode-se virar e revirar como se queira, e o resultado será o mesmo. Da troca de equivalentes, não resulta mais valor. E tampouco da troca de não equivalentes, quer dizer, se um pensa que está sendo mais esperto, tampouco resulta mais valor. A circulação ou a troca de mercadorias não cria valor nenhum. Aí eu vou, antes de ir para o que eu finalmente queria ir, que era falar sobre a esfera da distribuição, aqui é que está a ligação com o problema lógico que eles põem lá na introdução dos Grundrisse. Porque o que ele está dizendo é: a circulação não pode criar mais valor. Quer dizer, esse valor só pode estar ligado também ao aspecto da produção. Então, do ponto de vista lógico, o valor, o capital, ele tem origem no capital industrial, do ponto de vista lógico. No entanto, enquanto ordem, quer dizer, então, capital comercial e capital usurário são formas derivadas do capital industrial, porque o capital industrial é o verdadeiro ponto de partida lógico do processo de formação do capital. No entanto, do ponto de vista histórico, para a formação do capital industrial, foi necessário, obviamente, que tivesse antes o que ele chamou de capital comercial e capital usurário, que não eram sequer propriamente ainda capital, ou quer dizer, era um dinheiro que funcionava num aspecto comercial e usurário, mas ele chama realmente de, ele fala suas formas populares e, por assim dizer, antediluvianas, o capital comercial e o capital usurário. Eles são formas que vieram historicamente antes do capital industrial, porém, no sentido lógico, são formas derivadas. E isso é um aspecto que está relacionado a questões metodológicas que ele aponta na introdução dos Grundrisse. E isso está escrito explicitamente na página 240. Vemos que tanto o capital comercial como o capital a juros são formas derivadas. Ao mesmo tempo, veremos por que elas surgem historicamente antes da moderna forma básica do capital. E aí eles... achei a passagem que eu queria chegar. Logo em seguida, mostrou-se que o mais-valor não pode ter origem na circulação, sendo necessário, portanto, que, pelas suas costas, ocorra algo que nela mesma é invisível. E tem outra passagem que eu não estou achando agora, que ele fala o seguinte: o valor, ele não pode ter origem na circulação, e ele tampouco pode não ter origem na circulação, quer dizer, nenhuma coisa, nem outra. Então, eu não posso só dizer que o valor não tem origem na circulação, porque sem a circulação, eu acho que foi algo que o Hélio ou alguém falou nas reuniões passadas, esse valor ele também não se realiza, né? É o produto que fica lá e não se realiza. Então, o valor ele não pode ter origem na circulação e ele não pode não ter origem na circulação.
é algo que ele fala explicitamente em alguma passagem. E outro aspecto que eu acho interessante ainda aqui... Ah, não, isso já está lá no final. Já está lá na página... Já na conclusão mesmo. 250, no antepenúltimo parágrafo do texto, que é algo que o Tiago já tinha observado, né, que é uma estrutura similar à estrutura freudiana. As coisas se passam à luz do dia, é esse termo que ele usa, na esfera da circulação, onde tudo parece ocorrer conforme a legalidade institucional e a ideia de liberdade, inclusive. Eu dei um salto enorme, mas quer dizer, o trabalhador vende sua força de trabalho livremente, o capitalista compra livremente, então parecem operar relações jurídicas de igualdade, de liberdade e de todas as ideias burguesas de liberalidade que estão institucionalizadas e parecem muito corretas. Quer dizer, à luz do mercado, à luz do dia, tudo parece transcorrer muito bem, quer dizer, essa estrutura freudiana, né? Por outro lado, há algo oculto, há algo por trás, e é essa esfera oculta que não está aparecendo e que ele pretende explicitar aqui, que é a esfera da produção. E aí, então, estamos já no item 3, né? Quer dizer, ele concluiu no item anterior que ela não pode vir meramente da circulação. Então, ela só pode vir de alguma mercadoria que o capitalista compre, cujo valor de uso dessa mercadoria é especificamente produzir mais valor. Então, é uma mercadoria muito particular e diferente das outras. E essa mercadoria, como a gente já sabe, é a força de trabalho. Tem uma passagem ainda muito interessante na página 242, nesse item, na edição da Boitempo, em que ele já começa a introduzir aqui a noção do direito, né? Porque ele está dizendo que essa mercadoria não é o trabalho, mas é a força de trabalho. Quer dizer, ele está diferenciando aqui o trabalhador livre do escravo. O capital não pode se sustentar na mera compra de trabalho, em que não haveria essa figura do trabalhador livre dotado de sua própria liberdade de vender a sua própria força de trabalho. Então, ele fala, em determinado ponto, para vendê-la como mercadoria, seu possuidor tem de poder dispor dela, portanto, ser o livre, e aí eu enfatizo o livre proprietário de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Um pouco mais abaixo. A única diferença é de que um é comprador e o outro vendedor, sendo ambos, portanto, pessoas juridicamente iguais. A continuidade eu vou continuar. A continuidade dessa relação requer que o proprietário da força de trabalho a venda apenas por um determinado período, pois se ele a vende inteiramente de uma vez por todas, vende a si mesmo, transforma-se de um homem livre num escravo. Então, ele está dizendo que não é qualquer tipo de trabalho que pode ser consumido aqui. É o trabalho livre. É a força de trabalho livre que pode gerar mais valor e não meramente trabalho escravo, que é outro aspecto que daria para dar bastante pano para manga. E outro aspecto que eu ainda queria ressaltar, se der tempo, tem o tempo, Henrique. Desculpa, tem o tempo, Tiago. Que eu acho interessante é quando ele começa a se questionar. Sim, por favor, termine tranquilo a sua apresentação. Vou tentar ser mais breve. Ele começa a se questionar qual é o valor, né, da força de trabalho, quer dizer, como é que eu vou calcular isso? E eu acho interessante porque não é uma coisa dada. Ele fala como varia de cultura para cultura. Então, não é como uma outra mercadoria qualquer. Esse tempo de trabalho para a produção dessa mercadoria, que se chama força de trabalho, tem um elemento, e aí, abro aspas, histórico e moral, fecho aspas. Quer dizer, o que ele está falando aqui é de ideologia, em última instância. Ele está dizendo que as forças jurídicas, a luta de classes, elementos morais, culturais, etc., estão entrando no componente para o que eu vou considerar no cálculo do valor dessa força de trabalho. Então, é uma coisa que muda
obviamente, entre regiões e entre épocas, né? Eu não tenho um valor dado de antemão que não se modifica. É uma mercadoria, portanto, sui generis, completamente diferente das outras mercadorias. Ou particular, pelo menos. Não completamente diferente, mas tem um caráter particular. Tem até uma outra, no último parágrafo da 246, e aí me chama muita atenção, porque aí a gente vai chegar, inclusive, em questões de tecnologia. Ele fala que a formação ou o treinamento do trabalhador entram nesse cálculo da força de trabalho, e aí isso aqui também daria muita discussão. Bom, então, nessa passagem que eu li um pouco antes, sobre a liberdade, já fica evidente, que vai ficar ainda mais explícito no final da sessão, como ele tem aqui uma crítica da institucionalidade burguesa. E aí, para quem já deu uma olhada na questão judaica, ele recupera, assim, claro que com uma maturidade, que ele já tem a ideia de capital, a ideia de crítica do valor, que ele ainda não tinha naquela época, mas ele recupera a mesma crítica da institucionalidade burguesa, do direito burguês, que ele tem lá já na questão judaica. E essa passagem eu acho que também vale a pena ser lembrada, ser lida, está no penúltimo parágrafo do capítulo. Então, ele fala, saímos, né, da esfera da circulação. Era aqui que está, da esfera rumorosa. Tinha uma passagem que eu queria ler, que ele fala da esfera rumorosa, que eu achei um termo bem interessante, mas não achei. Enfim, o que ele está dizendo é, agora vamos sair da esfera da circulação e vamos entrar na esfera da produção, onde se lê, onde na entrada se lê, no admittance except on business, quer dizer, entrada aqui só a negócios, o direito ficou lá fora. E aí leio o parágrafo seguinte, a esfera da circulação ou da troca de mercadorias, em cujos limites se move a compra e a venda da força de trabalho, é, de fato, um verdadeiro Éden dos direitos inatos do homem. Ele é completamente irônico e cínico aqui. De novo, a crítica da institucionalidade e do direito burguês. Ela é o reino exclusivo da liberdade, quer dizer, os lemas da Revolução Francesa, né? Ela é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade, da propriedade e de Bentham. Liberdade, pois os compradores e vendedores de uma mercadoria, por exemplo, da força de trabalho, são movidos apenas por seu livre arbítrio. Eles contratam como pessoas livres, dotadas dos mesmos direitos. O contrato é o resultado em que suas vontades recebem uma expressão legal comum a ambas as partes. Igualdade, pois eles se relacionam um com o outro apenas como possuidores de mercadorias e trocam equivalente por equivalente. Quer dizer, enquanto o capitalista compra força de trabalho, ali, de fato, não é roubo, ele fala, o capital não é roubo. Ele está, de fato, trocando equivalente por equivalente. Eu te dou o seu salário e você me dá a sua força de trabalho. Na esfera da circulação, é realmente uma troca de equivalentes. Propriedade, pois cada um dispõe apenas do que é seu. Bentham, e aí vem o cinismo, pois cada um olha somente para si mesmo. A única força que os une e os põe em relação mútua é a de sua utilidade própria, de sua vantagem pessoal, de seus interesses privados. E é justamente porque cada um se preocupa apenas consigo mesmo, e nenhum se preocupa com o outro, que todos, em consequência de uma harmonia, e aí, de novo, a ironia dele, a harmonia pré-estabelecida das coisas, a crítica da mão do mercado, ou sob os auspícios de uma providência toda astuciosa, realizam em conjunto a obra de sua vantagem mútua, da utilidade comum, do interesse geral. E eu concluo aqui. Eu acho esse capítulo muito interessante e a forma como ele consegue, ao fim de tudo, fazer essa crítica da institucionalidade burguesa. Obrigada. Obrigado, Thalita, pela ótima exposição também. Vai dar pano para muita manga, tanto as exposições do Henrique. Nós ficamos um pouco aqui apertados agora na discussão, porque tivemos duas ótimas exposições. Vamos lá, rodadas de perguntas, tentando, né, fazer o arco ali da exposição do Henrique para a Thalita.
até se ficar muito apertado, a gente pode expandir para a sessão que vem, né? Seguir um pouquinho o debate, dado que ficou um pouco apertado hoje. Se ninguém tiver pergunta, eu tenho uma questão aqui, mais uma tertúlia intelectual minha mesmo, do que uma pergunta para os expositores. Enquanto o Henrique já estava expondo, eu já tinha ficado instigado pela questão da definição do capital e do dinheiro, né? Em relação à transformação pela circulação, né, do valor. Porque me parece que há aí duas coisas no texto do Marx. Em primeiro lugar, parece-me que o Marx organiza, de uma certa maneira bastante, digamos, acadêmica, eu diria, ele organiza, né, descreve muito bem tudo aquilo que a teoria do dinheiro anterior a ele tentava descrever e não chegava a descrever de maneira completa. Então, por exemplo, essa teoria do dinheiro como meio de troca, ela é a teoria do dinheiro desde Aristóteles, pelo menos, né? A concepção aristotélica do dinheiro como meio de troca. E isso reaparece muito claramente no John Locke, que atualiza a teoria aristotélica para o contexto mercantilista, né? O Locke é muito claro, que ele fala que, olha, existe um meio que foi criado pelos homens para acumular riqueza que não se deteriora, que é o dinheiro, né? Então está reatualizado ali no Locke a teoria do dinheiro do Aristóteles. Por outro lado, o Marx, não se contentando com isso, vai muito além dessa teoria, né? Eu acho que nas duas exposições fica muito claro aí o quanto é que o Marx se distancia, né, da teoria do dinheiro como um mero meio de troca, né, como um meio que não deteriora e que permite a acumulação. E aí eu fiquei pensando no seguinte, quer dizer, na teoria liberal, no Locke, por exemplo, né, que eu acho que é o pai da teoria do valor-trabalho ali nos modernos, né, existem apenas duas barreiras de ordem moral à acumulação do capital, que é não deixar estragar, e aí o dinheiro cumpre essa função, né? Porque o dinheiro para o Locke não estraga, né? A gente sabe que não é verdade, né? Porque a inflação desmonta tudo. E deixar em mesma quantidade, mesma qualidade que você encontrou para outro que vier depois de você, né? Que é a ideia do homem com a natureza, né? Quer dizer, você não pode deixar o outro sem, né? São limitações morais ao acúmulo do capital. Então, eu fiquei pensando que elementos a gente poderia buscar aí na exposição do Marx, né? Que podem ser decisivos para o abandono desses pressupostos e dessa maneira de descrever o processo de circulação, né? Então, eu acho que tem vários elementos, mas foram coisas que começaram a me chamar a atenção. Quer dizer, no Locke tem o dinheiro como meio de troca, o dinheiro não estraga, mas o capital como processo, né? Como falou a Thalita, né? A ideia de geração do valor em outras fases que não seja exatamente a produção. Então, eu fiquei pensando, e daí é mais, na verdade, uma provocação aqui para o grupo, para a gente pensar junto, do que uma questão. Enfim, é isso. Não sei se tem mais alguém que levantado. Sou eu, Thiago? Acho que sim. Manda ver. Tá. Também não é no sentido de uma questão para os expositores ou coisa do tipo, mas é uma coisa que, desde o primeiro encontro, relendo, né, o Marx, tem me chamado a atenção. Eu acho que eu gostaria de compartilhar assim, com o grupo, é que o Marx, ao tempo todo aqui, tentando ressaltar uma espécie de
de mediação social total, né? Assim, a forma especificamente capitalista de mediação social é o que garante esse funcionamento que a gente está estudando aqui, que ele está tentando expor, né? É uma espécie, tem um autor que eu gosto, o Isaac Rubin, que ele chama que a teoria do valor do Marx é uma espécie de correia de transmissão que conecta toda a sociedade, né? E eu acho que, vendo isso aqui no texto, sobretudo no capítulo que a Thalita expôs, isso fica muito claro, né? Assim, na verdade, o Adriano já tinha ressaltado isso na exposição anterior, quando ele chama a atenção para a expressão do Marx de uma ação social total. Eu acho que é essa a expressão que ele usa, né? Então, é o conjunto da sociedade funcionando de uma maneira historicamente específica. Só que eu acho que agora tem uma adição que eu acho que é muito interessante, e Thalita deu conta de expor, eu acho que é algo que me interessa muito, é que para o Marx, é uma ação social completamente alienada, né? Assim, as pessoas estão fazendo, mas sem saber que estão fazendo. Elas estão integrando um percurso dessa correia de transmissão sem ter consciência disso. Apareceu lá no Fetichismo da Mercadoria, apareceu no capítulo que o Adriano expôs, apareceu aqui a ideia de sujeito automático que a Thalita apresentou, né? Eu acho que tudo isso aponta para uma leitura interessante do Marx, que eu rastreio, né? Eu também não sou um especialista nisso, mas eu costumo atribuir ao Moash Postone, né, no livro Tempo, Trabalho e Dominação Social, esse caráter impessoal e abstrato da dominação do capital, que eu acho que é a grande sacada aqui que Thalita deu conta de pontuar. E uma outra coisa, mas aí é mais assim... de interesse da gente continuar debatendo, é que muito do que a gente leu aqui agora sobre as contradições, né, desse processo que a Thalita expôs, o Marx vai desdobrar agora nos capítulos seguintes, né, do mais valor absoluto, vai apontar o mais valor absoluto, assumindo essa forma de mediação social historicamente determinada, na troca de equivalente, a transformação da força de trabalho em uma mercadoria que vai ser trocada por equivalente, colocada para produzir, nessa produção criada a riqueza social que o capitalista se apropria, garantiria, então, assim, o efeito de contradição desse processo. Então, mas vai desdobrando essa contradição. Por isso, eu estou querendo ressaltar aqui que eu acho que esse é um ponto muito importante, esse capítulo 4. Só isso, gente. Obrigado. Mais comentários? Quem tinha levantado a mão? Tem mais alguém? Então, eu também queria fazer um comentário. Acho que o Tiago está com a mão levantada, Tiago. O Tiago... Não, mas o Tiago acabou de falar, justamente. Tá. Né? Quem está com a mão levantada é que não baixou a mão ali. E temos muitos Tiagos no grupo, então a dúvida é pertinente, porque Tiago, seu nome é legião aqui, né? Eu fiz uma turma da São Francisco com 10 Tiagos na sala. Não é brincadeira. Mas, enfim, a observação que eu queria fazer é o seguinte: realmente aqui é introduzido um tema muito fundamental. Qual é o nosso, né? Eu tenho uma tendência incontrolável de colocar as coisas em um viés um pouco provocativo, mas eu quero então lembrar a todos aqui que eu voto no PSOL, tá? Eu voto no PSOL, eu tenho críticas ao PT à esquerda, então se eu parecer querendo colocar lenha na fogueira, mas é só porque eu gosto de tentar entender as coisas. Qual é o tema que se anuncia aqui que me parece fundamental nesse capítulo 4 e que a Thalita expôs também? Bom, é a diferença entre a esfera da circulação de mercadorias e a esfera da produção, em que entra aquela mercadoria muito específica que é a força de trabalho. Perfeito. Do jeito que eu consegui entender até aqui, bom, a esfera, por que essa diferença é essencial? Porque a esfera da circulação mostra como o dinheiro troca de bolso. Ela mostra como é que vai para cá, vai para lá, se eu sou um bom negociante ou não sou um bom negociante. Ela mostra como que o valor vai girando do meu bolso para do Cassiano para a Thalita e assim por diante. Mas ela não mostra como o valor é criado.
Eu preciso olhar para a esfera da produção para entender não só como o valor circula, mas como o valor é criado. Bom, e aqui vai ser... E é muito interessante, porque a Thalita terminou a exposição dela com aquelas ironias do penúltimo parágrafo do capítulo 4, extremamente irônico, né? Com aqueles pontos de exclamações lá para a igualdade, para a liberdade, para a propriedade e para o bem. Tá. Por que esse tema é tão importante? Porque a maioria dos neoliberais vai falar o seguinte, vai falar, bom, não sei o que esse pessoal está reclamando. Olha para a história do capitalismo nos últimos 300 anos e você vai ter uma história de sucesso, você vai ter uma história de produção de bem-estar. A média de vida, tá, né? Estou aqui assumindo a voz do defensor do liberalismo, do neoliberalismo. Tá? Vai falar que o capitalismo funciona muito bem, ele dá certo, a média de vida está aumentando, a pobreza está diminuindo, a média de renda aumenta. E aí vem os gráficos, vocês já viram, tem um pessoal de internet, vem cheio de gráficos, tal, mostrando por que deveríamos estar muito satisfeitos com o nosso desenvolvimento nos últimos 200 anos, em que a riqueza, no final das contas, ela é distribuída. E ela é distribuída por quê? Porque ela é gerada. Ora, daí que seja fundamental entender, realmente, acho que vai ser um professor que vai se aprofundar nos próximos capítulos, eu só estou aqui, por enquanto, eu entendi a moldura do problema, né? Essas ironias que surgem no final do capítulo 4, porque... Ironia ou não, tudo bem, tem um processo de exploração, né? E o mais valor é criado porque essa mercadoria específica, que é o trabalho, vai haver uma disputa, porque qual é o preço da mercadoria? Né? O preço da mercadoria é sempre, de novo, se eu for conectar com os capítulos anteriores, é o tempo de produção social daquela mercadoria. Mas se essa mercadoria é o trabalho, qual é exatamente, como é que se aplica a teoria que estava anteriormente no livro a esse capítulo 4? É a subsistência do trabalhador. E é nessa diferença entre o que eu pago como subsistência e o que eu consigo de produtividade que eu vou gerar algum mais valor, pelo menos da maneira como eu consigo, por enquanto, montar a coisa. Ora, então, mas a despeito da eventual exploração, o que alguém poderia alegar está sendo gerado valor. É um sistema bom o capitalismo, porque ele gera mais valor, eu tenho, né, um impulso permanente para ganhos de produtividade e isso, em última instância, distribui pela sociedade. Isso me parece delinear o quadro problemático, ou seja, entender esse penúltimo parágrafo do capítulo 4, como que essas ironias vão ganhar realmente corpo, qual é exatamente ali a crítica e qual é o ponto que eu tenho de crítica, né? A segunda coisa que me chama a atenção, a gente conecta um pouco com essa, que aí eu vou para a exposição do Henrique, que é um trechinho ali, Henrique, que você falou assim, né? Bom, os problemas com o dinheiro, se não me engano, era o item B que você colocou, que é a diferença entre o ilimitado qualitativo e o limitado quantitativo. Ou seja, eu tenho sempre uma quantidade limitada à minha disposição de dinheiro, mas os meus desejos são infinitos. Se eu entendi corretamente, ou seja, eu quero infinitas coisas, né? Ora, se essa percepção me leva a uma teoria, que eu preciso estar presente aqui, uma teoria da subjetividade humana sobre o capitalismo. Ou seja, uma teoria de por que eu desejo aquilo que eu desejo, que é uma pergunta fundamental, porque a noção liberal de liberdade, pensa em você como uma ilha ali que você tem desejos, e aí você é livre se você não é obstado nos seus desejos. Mas falta pergunta, e aí me parece que realmente o hegelianismo coloca isso com propriedade, e aqui a filiação pode ser mais um ponto em que a filiação pode, de repente, aparecer como relevante, é que a pergunta central que não é feita, por exemplo, né, em boa parte das tradições mais liberais, acho que incluindo Kant, mas da onde vem, por que eu desejo aquilo que eu desejo? Da onde vem o desejo que eu tenho? Né? E que seria uma teoria da subjetividade, uma teoria da cultura, né? uma teoria que aí extrapola, inclusive, é uma teoria da cultura e da subjetividade sob o regime do capital, que precisaria ser importante para eu avaliar justamente uma certa dinâmica do capital que me faz desejar. Se eu não estiver ocupando muito espaço, se alguém tiver com a mão levantada, por enquanto o Cassiano levantou a mão. Cassiano, depois eu quero ler uma passagem que relevante, de um tópico muito parecido de um livro do Nietzsche, para mostrar como esse problema estava ali pipocando no final do século XIX, também no autor como Nietzsche. Diga, Cassiano. Não, é só porque
essa história não exatamente do desejo, mas essa história da subjetividade, isso que você falou, me chamou a atenção para uma questão também, que é o seguinte: acho que uma coisa que vem se delineando, né, quer dizer, que fica evidente quando nesse ponto do texto que a gente está aqui aparece, que é a ideia de um processo objetivo e que independe das vontades individuais, né, do sujeito. E aí tem duas coisas que me parecem importantes pensar, que eu acho que vão começar a ser problematizadas, me lembrou aquela frase, né, do próprio Marx: os homens fazem a própria história, mas não a fazem como querem, né? E essa dimensão supraindividual, né, que é uma dimensão que está além das decisões pessoais, né? Os homens fazem a própria história, mas não a fazem como querem. Existem condições objetivas, ou como se diz hoje, né, estruturais, né? Muito famosa essa palavra, não sei se ela é muito boa, mas enfim, que independem da vontade individual. E aí me parece que o problema é o seguinte: bom, se é assim, então, como fazer a revolução, né? Como operar a transformação, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode perder de vista, porque o Marx, quando ele escreve aí o Capital, né, em toda a sua obra, o principal interesse dele é a transformação social, que as pessoas ajam e mudem a própria realidade, né? Não é apenas uma obra de economia teórica, mas essa questão que você chamou a atenção aí, né? Uma subjetividade presa nas rodas de uma história que não consegue transformar. Essa me parece uma questão realmente interessante de ser pensada. É isso aí. É só uma parte, viu, Tiago? Desculpem se eu falei demais. Não, muito bom. É eu que falei demais, hein? Pela ordem, Henrique e Yasmin. Bom, é mais um comentário, não é nenhuma tentativa de resposta, é só um comentário que eu achei super interessante, esse ponto que você acabou de levantar, do fato de que o Marx não estaria falando, talvez, de um processo tão objetivo, senão que ele estaria colocando um pouco em evidência essa questão de uma subjetividade humana, do desejo. Achei, assim, super interessante. Eu acho que por isso que eu acho que me chamou tanto a atenção e eu achei tão belo, assim, todas as imagens que ele traz, né? As imagens, as citações, com as citações, né? As notas de rodapé, com imagens literárias. Quer dizer, inclusive quando ele fala, assim, dessa questão que eu achei linda, essa imagem, do como o valor da mercadoria pula, né? Sai do corpo dela mesma para o ouro, que faz, às vezes, de dinheiro, né, para poder se transformar. Enfim, ele tem todo um repertório de imagens e de vocabulário, de linguagem, que utiliza o fetichismo, enfim, toda essa questão que não é objetivo, que não é tão concreto. Ele precisa, né, desse vocabulário, dessas imagens, para poder falar daquilo que não é objetivo, que é subjetivo, que está operando que a gente não vê. Eu acho, enfim, eu só queria fazer esse comentário. Obrigado. Yasmin? Sobre essa questão que você colocou, Thiago, eu achei fantástico, assim, achei um ponto muito importante, assim, e inclusive me fez realocar, assim, um monte de coisas que eu já estudo, já leio, assim, mas você colocou de uma forma tão clara que achei muito interessante, assim, essa questão do desejo, né, como que é importante. E eu acho que esse é crucial, assim, porque daí a gente tem teorias do desejo diferentes também. E eu acho que a gente poderia pensar que existe uma teoria liberal, né, enfim, uma mistificação aí também da ideia de desejo em algumas perspectivas, com as quais a gente tem que tomar cuidado. Se a gente pensa nisso, se a gente naturaliza, por exemplo, né, isso que está colocado, isso que vocês colocaram, que o Marx coloca, enfim, né, que está em questão, assim,
Por que o desejo é infinito? Por que a gente deseja um monte de coisa, né? Parece que isso nunca se satisfaz. Se a gente coloca isso numa dimensão antropológica, que é natural que o desejo funcione assim, você tem uma teoria econômica específica, que é a teoria econômica mais liberal, assim, mais clássica, né? Existe uma escassez que é derivada do fato de que a gente não pode suprir todos os nossos desejos, a gente não pode realizar todos os nossos desejos, então existe uma escassez em relação ao desejo humano, que é infinito, né? E aí isso é uma contradição absurda, assim, na verdade o capitalismo é um sistema de superprodução, justamente, né, isso que você também estava falando agora há pouco, né? Se produz valor, isso é ótimo, então, tem uma abundância, né, tipo, enfim. E ao mesmo tempo, como é que tem uma abundância, uma produção e uma falta? Né, uma escassez. Se você pegar um manualzinho de economia qualquer, assim, aquele lá, como é que eu esqueci, tem um manual lá muito específico, assim, que é sempre indicado. Travou um pouco, né? Travou, Yasmin. Caiu, Nos cursos, assim, de caiu introdução à economia, Yasmin. eu dei uma folhada, assim, o cara começa falando isso. Yasmin, a gente A perdeu economia você tem um que lidar com o pouquinho. fato de... Isso é absurdo, assim, o capitalismo, a gente vai ver alguma coisa. As crises do capital são crises de excesso de produção, né? São crises deflacionárias, na verdade, não é nem a inflação que é o problema, é a deflação que é o problema, é excesso de produção. E como é que a gente tem uma falta, né, inerente ao desejo nessa situação, assim? Se a gente naturaliza isso e entende de um ponto de vista antropológico que é assim, e a economia tem que lidar com o fato de que é assim, a gente cai, na minha opinião, pelo menos, as perspectivas com as quais eu trabalho, né, enfim, né, na minha pesquisa e tudo mais, né, tipo, eu trabalho com Deleuze e Guattari, né, tipo, esses franceses aí, enfim. O ponto principal é justamente esse, a gente não pode pensar nisso de uma forma antropológica. O mais interessante seria de pensar na própria produção da falta no desejo, partindo do próprio Marx, assim, né? Então a gente não produz só a mercadoria, enfim, né? Não produz só tipo as coisas, né? Tipo as coisas com as quais a gente supre o desejo, a gente produz o desejo também, o desejo também é produzido. E a falta no desejo também é produzida pelo capital. Então não tem nada de antropológico, assim, né? Não tem, né, uma natureza imutável do desejo enquanto falta que vai justificar que você tenha um sistema que precisa produzir muito o tempo todo, né? E justamente, né, em que se liga uma coisa na outra. Você tem que ter uma hiperprodução porque o desejo é ilimitado naturalmente. Existe uma falta que faz circular, né? Que faz circular tudo isso. Uma falta inerente ao desejo que é solucionada economicamente, que é uma coisa meio bizarra, assim, né? Enfim, essa, tipo, é a mistificação essencial, assim, né? Tipo, é a ideologia essencial, assim. Mas quando a gente pensa no desejo como uma produção também, como um processo de produção que está ligado diretamente à produção econômica capitalista, enfim, se a gente pensar num contínuo, a gente teria que pensar também a produção da sensação de escassez em meio à hiperabundância econômica. E pensar a produção dessa ilimitação do desejo. Por que, né? Por que essa compulsão por, né, acumular dinheiro, por entesouramento? Enfim, né, para a gente pensar em termos de desejo é interessante. O que se produz o desejo de entesouramento? O que produz o desejo de produção de mais-valia, de mais capital, de circular? Enfim, tem uma relação realmente do dinheiro, do capital com o desejo. Por que tem essa aparência de um infinito, né? Por que se produz um infinito? E, enfim, tipo, só uma coisa que eu acho que é interessante pontuar, o que é uma posição crítica, né, em relação a isso. Da gente não naturalizar que o desejo funciona assim em qualquer sistema, né? Que é assim, isso é inerente ao capital, ao próprio capital, como que o desejo funciona. E, enfim, se eu puder dar uma indicação aí, puxando um pouco para o meu lado, enfim, né? Tipo, todo o livro do Deleuze e Guattari, o Anti-Édipo, ele é inteiramente voltado para essa questão, assim, né? Como é que o desejo faz parte da infraestrutura, em termos marxistas, né? O desejo faz parte da infraestrutura do sistema capitalista, né? E como se relaciona a produção da falta com a produção econômica, a falta no desejo e a economia capitalista. Isso é uma indicação bibliográfica. Era isso. Muito bem, tem mais alguma mão levantada? Não sei se o Henrique levantou de novo. Vai lá, Henrique, manda ver. Não, o que eu acho assim, super, se a Yasmin puder compartilhar um pouco da bibliografia no WhatsApp do grupo, eu acho assim, mega interessante essa questão do desejo.
que, na verdade, tem essa teoria, na verdade, uma teoria sobre o desejo, que é a teoria, acho assim, super, super interessante. Tanto é que, assim, com o Thiago, a gente falou no início, que o Thiago não tem celular, por exemplo, e eu acho que muito do marketing do sistema liberal no qual a gente vive, ele se baseia na produção dos desejos. Na verdade, não sei se a gente tem realmente o desejo de ter um celular, ou se é levado a querer, né, um celular, ou qualquer outro produto, a maioria dos produtos, né, que a gente, sei lá, acaba comprando, acaba vivendo em função disso, né, mas a mercadologia funciona assim no mercado, né? De como você lança um produto e você, ao mesmo tempo, vai criando essa demanda. A criação de uma procura, de uma demanda, é uma das questões da mercadologia nesse sentido. Só isso, é só um comentário. O Adriano tinha levantado a mão, não é, Adriano? Isso, obrigado, pessoal. Eu acho que está muito interessante essa discussão e eu queria fazer um contraste, então, com a visão do desejo, porque eu acho que sim, o desejo é uma questão muito interessante, mas eu acho que nesse ponto aqui, se a gente olhar para o contexto que se constrói, o desejo não é um elemento primeiro, eu diria. Eu acho que o desejo é um elemento primeiro na visão liberal. Quer dizer, primeiro você tem um indivíduo e esse indivíduo é desejoso. E a partir do desejo você deduz a necessidade de produzir coisas de acordo com esses desejos e você vai reproduzindo desejos também de acordo com as possibilidades do que passa a ser oferecido, né? Então você tem uma espécie de dialética de oferta e demanda, mas tendo como princípio uma espécie de demanda natural, né? Que seria um desejo que assim ele seria infinito em termos quantitativos, mas ele também é indeterminado e ele passa a se determinar de acordo com o que vai surgindo, assim, né? E eu acho que em vez de desejo, o Marx está colocando no lugar dessa posição o dinheiro. Porque é justamente isso, né, que o dinheiro faz. Ele é um meio de circulação indeterminado. A mercadoria que vai preencher o dinheiro, né, ela varia. Então, quer dizer, o desejo é algo que é quantitativamente infinito e é qualitativamente indeterminado. E por isso que ele é homogêneo. E aí eu penso que o mais interessante de tudo é assim, a gente pensar como a gente tem uma espécie de estrutura em que os indivíduos precisam pragmaticamente de adaptação, porque senão você não tem sobrevivência, né? Você passa de alguma maneira, aí sim, talvez o termo, não sei, aqui seria desejar, mas a gente poderia pensar outra coisa, né? Você passa a querer, talvez, para distinguir desejo e querer. Você quer uma certa adaptação e, dependendo da situação, você até sente necessidade. O caso do celular é muito clássico, né? Eu, por um tempo, assim, eu não queria ter celular também. Mas chega um momento que você não... Você consegue, obviamente, dizer assim, não, eu não quero ter e vou continuar tentando não ter. Mas você é, de alguma maneira, empurrado a ter um celular. Né? Por conta de vínculos sociais que você precisa estabelecer, que estão vinculados com as suas práticas cotidianas. E isso... você começa a construir circuitos de interações que são baseadas no celular. E aqui eu acho que o caso é que o capital ele gera um novo tipo de circuito de interações. Então, não é propriamente assim que a gente deseja o capital. É o capital que permite uma nova forma de querer, digamos assim, ou de orientar nossas ações, que é esse tipo de acúmulo por meio da mais-valia, que no fundo é exploração e etc. Né? E aí, de um lado, você tem esse desejo ou um querer por essa indeterminação, que é uma possibilidade infinita, e ela só é infinita enquanto ela é constantemente indeterminada. Ou seja, ela é qualitativamente homogênea, né? E quantitativamente infinita. Enquanto, de outro lado, a gente pode pensar assim, que quem mais deseja objetos, né, mercadorias,
é justamente a classe explorada, porque ela tem também, de alguma maneira, é o que ela tem para desejar, né? A classe trabalhadora vai desejar coisas, enquanto a classe burguesa ela vai desejar... Eu não sei, eu queria fazer aqui... Isso é uma coisa interessante de pensar, talvez, depois, a diferença entre desejo, querer e vontade, né? Eu acho que é algo que aparece no Hegel, e eu não sei como Marx trabalharia isso, né? De alguma maneira, esse impulso pelo infinito está vinculado justamente não a uma característica dos indivíduos, a uma espécie de antropologia ou de psicologia, etc., mas, antes de tudo, a uma própria estrutura social aí, objetiva, né? A gente estava falando antes, que traz um elemento novo, e a partir desse elemento novo você tem uma nova chave de funcionamento social que conduz os indivíduos a reproduzir esse modo de funcionamento. Enfim, aí tem toda a discussão se o Marx, no fim, não seria um determinista, etc. Eu acho que isso daí é um pouco mais... uma discussão ontológica um pouco mais complicada, né? Eu deixo minhas observações um tanto indefinidas aqui, só para tentar contribuir. Muito interessante, Adriano, né? Mas a questão, gente, eu tinha levantado a mão, tá? Fala, Thalita. Não, pode falar, Thiago, depois eu falo. Mas a questão é justamente, me parece, Adriano, se você tem uma, né, você falou numa estrutura, né, social objetiva, e o quanto ela determina eventualmente, né, ou seja, se eu tenho uma esfera subjetiva historicamente determinada por esse sistema de produção, né, que é o capitalismo. Eu vou ler aqui um trechinho de um livro do Nietzsche. Até nessa linha de fazer referências cruzadas eu acho bom, né, porque é bem esse tema. É um livro do Nietzsche chamado As Suas Terceiras Considerações Temporâneas, é o Schopenhauer como Educador. Por acaso eu traduzi o livro, por isso que eu conheço bem o livro, eu sou tradutor do livro. E ele está falando justamente da formação. O tema do Nietzsche não é, obviamente, o tema do Marx, né? O tema do Nietzsche é cultura, e nesse livro especificamente é cultura, e ele está falando dos falsos amigos da cultura. E ele vai falar que o primeiro falso amigo da cultura, pelo menos na concepção do Nietzsche de cultura, que a gente não precisa comprar, é o capital. E por que o capital é um falso amigo da cultura? E eu leio aqui para vocês. Então ele vai falar que são 4 falsos amigos. Ele fala, entre eles, em primeiro lugar, o egoísmo dos acumuladores, leia-se do capitalista, tá? Que ele chama de acumuladores aqui, o qual necessita do auxílio da cultura e, em retribuição, a auxilia de volta, mas, ao mesmo tempo, é claro, deseja prescrever-lhe meta e medida. Ou seja, o capitalista, quer auxiliar a cultura. Não, sim. Na verdade, ele está falando, do que a gente está falando? No século XIX, do estabelecimento de um sistema de ensino universal. O tema do livro é formação, né? No século XIX, na Alemanha, se articula. Agora, o Estado vai ser responsável. O segundo grande inimigo da cultura é o Estado, tá? Só para quem estiver interessado. E Estado e capital dão as mãos para produzir educação universal. Nós vamos formar todas as pessoas. Tá? Essa é a ideia. E nós precisamos formá-la de uma certa maneira, porque isso interessa a produção, né? Então, o capitalismo quer formação das pessoas, quer cultura, mas ele quer prescrever a meta e a medida dessa cultura. E ele fala, é dessa frente que surgem aquela máxima e aquela cadeia dedutiva tão em voga, apresentadas mais ou menos nestes termos. O máximo possível de conhecimento e formação. Portanto, o máximo possível de necessidades. Portanto, o máximo possível de produção. Portanto, o máximo possível de ganho e felicidade. Assim soa a fórmula sedutora. Para seus defensores, a formação seria definida, né, a maneira como você é formado, educado, a maneira como você aprende a ser aquilo que você é, aprende a desejar, entre outras coisas, aquilo que você deseja. Para seus defensores, a formação seria definida como a perspicácia com a qual alguém se adequa completamente a seu tempo, tanto nas necessidades quanto em sua satisfação, mas com a qual também se dominam da melhor maneira todos os meios e caminhos para ganhar dinheiro do modo mais fácil possível. Formar o máximo possível de homens correntes, no mesmo sentido em que se chama corrente, formar o máximo possível de homens correntes, no mesmo sentido em que se chama uma moeda de corrente, essa seria, portanto, a meta. Segundo essa concepção, um povo será tanto mais feliz quanto mais desses homens correntes possuir.
Por isso, deve ser o propósito geral das instituições de ensino modernas auxiliar cada um a se tornar corrente até o ponto em que isso reside em sua natureza, instruir cada um de tal modo que ele possa empregar seu próprio grau de conhecimento e treino para o acúmulo da maior quantidade possível de felicidade e ganho. Então, vejam, eu acho um trecho aqui que dialoga extremamente com as questões que nós estamos pondo, né? E essa metáfora dos homens correntes, eu acho linda, né? A ideia de que você tem um sistema de produção cultural que está associado a um sistema de produção, aqui, insisto, os termos são totalmente diferentes dos termos marxistas. Ele não está fazendo uma análise da economia, ele não está... Mas essa constatação de que você tem ali uma cultura posta a serviço desse modo de produção, ou seja, uma cultura que surge como um epifenômeno mesmo, surge como uma manifestação desse modo de produção e na qual você é treinado para produzir, mas antes de ser treinado para produzir, tem que ser treinado para desejar, para ter necessidades. Antes de ser treinado para satisfazer necessidades, você recebe uma formação, um certo treino para ter necessidades, né? Thalita, diga. Falei demais. Não, na verdade eu estava procurando uma passagem dos Grundrisse, não sei, só que eu não achei, que ele fala um pouco sobre o que o Adriano estava falando. Eu achei uma outra parte aqui, que ele fala do Robinson Crusoe. Alguém lembra dessa passagem? Onde está? Não, né? Então, assim, é porque salvo leve, enfim, pela minha memória, que ele fala do Robinson Crusoe e das Robinsonadas da economia, e de como os economistas têm essa tendência a fazerem Robinsonadas, e abstraírem do desejo como formação social. É alguma passagem assim que está nos Grundrisse, de modo que o Robinson leva para sua ilha a bússola, a pólvora, a imprensa, como se fossem desejos naturais, né? E é justamente a isso que o Marx está se opondo. Era só isso, eu queria achar essa passagem, mas infelizmente eu não achei. Se você achar, Thalita, por favor, nos interrompa. Será ótimo. É interessante, né, ainda no lindo comentário do que o Henrique falou, que a gente é treinado muito. Agora, um comentário, na verdade, à margem, não diz respeito ao nosso tema do nosso debate, mas a forma como nós somos treinados agora como produtores acadêmicos, né? Cada vez mais os textos são convidados a serem secos, né? Como se qualquer digressão, como se qualquer referência cultural fosse ruim. E você vê ali o Marx colocando, né? Aparece tudo ali, aparece Sófocles, aparece Shakespeare, aparece... E é exatamente o que o Henrique falou, esse situar a produção dele num diálogo mais amplo, eu acho que é parte importante. Ele não é à toa. O Marx não está querendo, deixa eu fazer aqui uma frescura, deixa eu mostrar que eu li Shakespeare. Acho que não é essa a ideia do Marx, é realmente mostrar que né, as coisas aparecem ali de maneira muito relevantes para a vida humana, né? E que, enfim. Algum inscrito a mais? Deixa eu baixar minha mão. Como é que baixa? Baixei. Alguém mais está inscrito para falar? Vamos, eu posso fazer um comentário breve. Me parece que quem faz essa crítica de maneira bem interessante, já antes do Marx, é o Rousseau, né? Na discussão sobre o direito natural, que é como os teóricos anteriores a ele pressupunham já uma série de elementos sociais na descrição do que seria o suposto humano natural. Isso segue se repetindo. Até hoje a gente vê como os neoliberais escrevem o que é, né, a natureza do ser humano, etc. Mas eu acho que, além do Rousseau, o Marx dá muitos passos adiante no sentido de desnaturalizar a ideia de humano natural, que é praticamente assim, isso é socialmente produzido, né? E aí o problema que vem do outro lado é aquele problema do determinismo. Acho que a gente não precisa discutir isso agora, mas cedo ou tarde vai aparecer, né? Que é uma tendência que filosofias desse tipo têm. Quer dizer, as filosofias da totalidade, a gente pode dizer assim, dialéticas, né? Elas tendem a colocar o indivíduo dentro de uma máquina e dizer, não, tudo que é individual aqui é um produto, né, de uma estrutura
mais complexa, dialética, etc., mas, de toda forma, o indivíduo, diante da estrutura total, ele não tem muito o que fazer, a não ser expressar as reações que já estão dadas pelo próprio sistema. Enfim. São agora 11h40, em princípio esse é mais ou menos o nosso horário de acabar, né? De novo, a nossa Posso só dinâmica é fazer sempre... mais uma observação, Thiago? Por Que favor, Thalita. eu ia fazer antes, eu tinha esquecido. Aquela que o aluno que levanta a pergunta, né? A mãozinha no último minuto. Não, é só que a questão que você trouxe sobre os liberais, a concepção liberal de progresso contínuo do capital, tarará. Enfim, é só um pouquinho. A gente saiu totalmente já disso, mas voltando. Eu acho importante aqui, aí lembrando de novo do Hegel, quer dizer, no que o Hegel se opõe à substância no Spinoza? O conceito, pela primeira vez, admite a negatividade não só para o acidente, mas para si próprio. Ele internaliza a si mesmo a negatividade, a mediação e o acidente. E eu acho que esse salto entre a noção de substância no Spinoza e a noção de conceito no Hegel mostra por que o Hegel ele é antes hegeliano do que spinozano. E de como o capital ele tem internamente a si próprio a crise. Então, o que a gente está vendo aqui agora é realmente assim, parece levar o que ele chamou ali a esse sistema todo auspicioso da mão invisível que continuamente leva a sua própria progressão, a melhoria das qualidades é inegável, né, se a gente comparar o que o capitalismo trouxe para a gente até hoje. Mas, no entanto, ele tem suas próprias contradições, as suas próprias crises. Quer dizer, essa contradição está dada de modo imanente e inerente a ele. E eu acho que é o propósito do Marx de mostrar como é que essa contradição gera a própria destituição do capital. Ele, ao mesmo tempo, é um processo infinito e, no entanto, gera a sua própria negatividade. Era só um comentário para a gente ir pensando aí. Obrigada. Thalita também, digo, a Yasmin também levantou a mão. Obrigado, Thalita. A Yasmin levantou, não levantou, Yasmin? Mas a minha internet caiu aqui, eu perdi o final da fala da Thalita. Não, era basicamente mas essa conclusão da crise mesmo, da crise interna do capital e inerente a ele mesmo, que a gente ainda vai retomar. Então, é que você tocou nessa questão do sujeito, da substância, assim, né? Então, esse capítulo 4, acho que é bem interessante esse ponto também, bem importante, assim, né? Que o Marx coloca essa ideia de que o capital é uma substância, aliás, ele não é, ele se apresenta como uma substância que também é um sujeito automático, que é, tipo, a concepção hegeliana, né? Precisamente a concepção hegeliana de isso que você está falando, né? É necessário ver a substância não apenas como, né, substância em si, assim, mas como um sujeito, né? Substância como um sujeito. E eu acho que isso é bem importante, porque, de novo, e por isso que eu gosto, assim, pode ter vários problemas, mas eu acho interessante a concepção estruturalista, de entender isso como o fetichismo do capital. Não é que o Marx está dizendo que é assim, é que o capital se apresenta assim. Ele se apresenta como um sujeito automático. E aí, nessa lógica, essa mistificação que é o fetichismo do capital faz com que pareça que todo o sistema econômico emana do capital. E não é, por isso que não é uma coisa qualquer, assim, não é um detalhe, assim, ele falar que o capital é um sujeito. Isso é uma coisa extremamente importante, assim. E aí a mercadoria parece um momento desse sujeito que é o capital, o dinheiro parece um momento desse sujeito que é o capital, e em última instância o capital coloca toda a sociedade, toda a produção, até a história mundial, universal, o capital é o termo final, enfim, né? Como se tudo levasse até esse ponto, assim, o capital, nessa ideia de desenvolvimento, de progresso, tudo leva ao capital, tudo emana do capital, né? E, de novo, assim, em relação a, tipo, teorias econômicas muito, assim, que o
passa na Globo e tal, tipo, existe essa crença, eu diria, de que o capital produz alguma coisa. E, na verdade, ele é o extremo oposto disso, ele é uma antiprodução, né? Ele é uma parada da produção econômica, a rigor. Mas o fetichismo coloca o capital como a fonte da riqueza. O capital é a riqueza, ele é a fonte da riqueza, ele é a fonte de toda a riqueza social, né? Que também é uma coisa que o Thiago estava comentando, assim, né? O que eles vão dizer que, né, tá ótimo esse sistema, né? A humanidade progride, né? As coisas melhoram, o nível de vida melhora. E parece que isso vem da onde? Do capital, né? Você falar que, sei lá, tipo, você colocar em termos da contagem, digamos assim, né? Da prospecção da riqueza, você adicionar lá também a bolsa de valores. O quanto que foi produzido em termos econômicos, né, em capital especulativo. Isso não é produção nenhuma, o capital não produz nada, ele não faz nada, ele é o contrário, tipo, ele é antiprodução, né? Enfim, só para dizer assim, que aí eu acho interessante essa interpretação, né, de que essa descrição que o Marx faz é a descrição do fetichismo, mas o capital em si, ele não produz nada, ele não é um sujeito de nada, né? Ele se apresenta como um sujeito, né? Isso faz parte da mistificação do capital. E aí são esses três termos, né, nessa interpretação, né, da anti-hegeliana, inclusive, né, que onde os termos hegelianos que o Marx usa, eles aparecem só para descrever o fetichismo, não para descrever como que a produção realmente se dá, né? Esse é o terceiro termo, né? Então, o fetichismo da mercadoria, o fetichismo do dinheiro, o fetichismo do capital. E os outros dois, na verdade, eles remetem ao fetichismo do capital, né? São esses três termos, assim. Era mais isso, assim, para dizer, de reforçar um pouco numa discussão que a gente teve antes, né? Sobre qual é o estatuto aí do hegelianismo do Marx, e continua nessa mesma lógica, né? Nessa segunda linha, assim, né? Estruturalista, né? Enfim, era isso. Posso fazer um comentário rápido sobre esse ponto? Eu acho que é interessante a gente olhar também para a filosofia da história do Marx. E a gente vai ver que não é simplesmente que ele está dizendo que é apenas no capital que esse tipo de determinação se dá, mas, ao contrário, a organização social humana, ela de alguma maneira foi historicamente conduzida ao capitalismo. E isso não me parece, aí tem várias questões de interpretação, a gente olha para a primeira parte da ideologia alemã, e aí também a gente pode fazer discussões, né, se quanto Marx teria mudado sua visão da filosofia da história quando ele escreveu os textos que não foi publicado, né, ele e o Engels, em relação ao período do Capital, mas me parece que há, sim, uma ideia de que um modelo social vai engendrando o outro. Então, em qualquer modelo social, você tem, digamos assim, uma estrutura de funcionamento que determina um conjunto de coisas, mas essa estrutura de funcionamento ela não é independente dos indivíduos humanos, né? É claro, mas ela é, sim, independente de vontades individuais. Então, e isso é também o que conduz à ideia de que o comunismo é um estágio final da história. Isso é uma coisa que Marx e Engels defenderam na ideologia alemã, no Manifesto Comunista e etc. E aí é muito difícil você, digamos assim, dizer que esse tipo de determinação de uma espécie de totalidade é um mero fetichismo. Eu acho que o fetichismo está em outro lugar, não no sentido de que você tem um modo de funcionamento baseado numa estrutura, como no caso do capitalismo é o capital, né? O capital ele organiza todo um conjunto social, que aí você tem, ele define quais são as classes sociais, etc., né? Mas você tem um mecanismo ali da luta de classes, por exemplo, que está presente também no capitalismo, né? E está presente em todas as fases da história. Então, não me parece que seja assim possível fazer essa distinção entre essas duas coisas. Uma delas, que a descrição do capitalismo seja simplesmente a descrição de um fetiche do capital. Me parece que é muito mais efetivo do que isso, né? O capitalismo é uma forma de organização social, de fato, mas que segue... Desculpa, é a descrição do capital. O capital é uma forma do fetichismo. O capitalismo não é o capital.
são coisas diferentes. Só para dizer assim, na exposição do Sim, Marx. mas o capitalismo Não é que é o capitalismo não existe. O capitalismo Não é é a isso que não é forma... isso que quer dizer. O capitalismo é a forma social da sociedade baseada no capital. Então, quer dizer, o capital é o princípio de organização dessa forma social. Então, quer dizer, e isso está vinculado com uma história, entendeu? Quer dizer, você tem o capitalismo antes de algo que está por vir e que existe uma espécie de necessidade lógica histórica, que é o comunismo, e ele está depois também de outras formas de produção que foram condição de possibilidade para isso. E aí eu acho que na questão da dialética também não é, quer dizer, essa estrutura da filosofia da história, ela é muito dialética, né? E ela é uma dialética de modelo hegeliano, me parece. Então, quer dizer, não me parece que dê para fugir muito disso, a não ser que você queira desvincular a leitura do Capital da filosofia da história do Marx, o que talvez seja uma possibilidade também, você dividir o Marx não, depois do Capital ele abandona a filosofia da história dele. Mas isso implicaria também dizer onde fica a ideia do comunismo. Porque a ideia do comunismo no Marx e no Engels me parece que depende de uma ideia de filosofia da história. Não é simples voluntarismo das pessoas que vai transformar a sociedade, mas existe quer dizer, um movimento histórico que conduz a isso. E aí é superindividual também. E isso é muito hegeliano, é o que o Hegel chamou de espírito, o Marx vai chamar de luta de classe. Eu posso, desculpa. Antes, Henrique, só fazer não, sim, claro, eu vou passar para você e na sequência para Yasmin, mas aí a gente encerra, porque o debate é muito bom, mas já está acontecendo aquilo que, né, já saíram 2 pessoas, tal. Vamos fazer esse encerramento, o Henrique, que falou menos tempo, né, que falou, aí depois a gente passa para Yasmin, e aí a gente encerra, tá bom? Pode ser? A gente guarda, as questões são sempre candentes. Vai lá, manda ver, Henrique. É que assim, eu vou parar